Olá, alunos do sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de geografia. Começamos semana passada falando de paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, né? A gente já viu isso. Viu que a paisagem, ela pode ser... A paisagem, ela é o quê? Ela é tudo que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, que a nossa vista alcança, tá certo? Como eu expliquei para vocês semana passada. E uma coisa muito interessante é que na paisagem a gente vai ter elementos naturais e elementos culturais ou humanizados, como eu falei na aula passada, né? A paisagem ela está em constante transformação, ela nunca é a mesma. A paisagem ela tem uma intervenção muito grande humana. Então, quem é o agente modificador da paisagem, do espaço, o agente construtor do espaço geográfico? É o homem. Homem, na geografia, ser humano. Tá certo? Então, toda paisagem vai ter constituída de elementos naturais ou elementos culturais e humanizados. A paisagem natural, ela vai ter mais elementos naturais. A paisagem humanizada vai ter mais elementos culturais ou humanizados, ou seja, feitos pelo homem. O homem ele vai modificando o espaço, tá certo? Então, aqui a gente tem, primeiramente, lá em cima o quadradinho, a gente tem uma paisagem aqui, ó, nesse quadradinho, uma paisagem que nunca foi modificada pelo homem. Ela é uma paisagem natural. Tá vendo essa de cima, a primeira? É uma paisagem natural. O homem nunca modificou. Então, se o homem nunca modificou, ela é uma paisagem natural. Ela não é ainda um espaço geográfico. Mas se o homem foi lá e fez qualquer intervenção, por menor que seja, ela já é um espaço geográfico. Então, qualquer intervenção que o homem faça já é um espaço geográfico, porque o espaço geográfico ele é constituído e modificado pela intervenção do homem na natureza. Então, você vai ver, ó, a paisagem vai mudando ao longo dos anos. Primeiro foi feita uma ferrovia, depois uma casinha, depois uma estrada e vai se transformando até se tornar uma cidade, né? Então, o homem vai modificando a paisagem ao longo dos anos. Todas as paisagens, elas são modificadas, nunca são a mesma. A paisagem está em constante transformação. Então, se o homem nunca modificou, é uma paisagem natural. Mas qualquer intervenção que o homem tenha feito, ela se torna o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, ele é o espaço criado por meio do trabalho do homem, né? Produzido por meio do trabalho do ser humano, do homem. É um espaço produzido, construído por meio do trabalho do homem, tá bom? E dentro do espaço geográfico, a gente vai ter a teoria, né? A gente vai ter a definição de o que é lugar. Lugar é uma parte do espaço geográfico em que a gente vive e com o qual a gente estabeleceu vínculos afetivos, né? O lugar é aquela parte do espaço geográfico que para a gente tem um vínculo afetivo, uma afetividade. É um lugar por meio de vínculos pessoais e afetivos em que nos sentimos parte dele. Então, por exemplo, qual o seu lugar preferido da cidade que você mora? Qual o seu lugar preferido da casa que você mora? Então, o lugar, ele é uma parte do espaço geográfico em que nós temos uma relação afetiva com ele. Eu espero que vocês estejam compreendendo bem. Conceito de paisagem, espaço geográfico e lugar, né? Para a gente poder entender essa questão, né? A interferência do ser humano nas paisagens naturais é muito grande, tá certo? Há raros espaços que continuem inalterados. Hoje o planeta Terra inteiro foi alterado pela modificação do homem, né? O homem modificou o planeta inteiro, mas ainda temos lugares no planeta Terra que são naturais, que nunca foram modificados pelo homem. Há áreas, por exemplo, da floresta amazônica que nenhum homem, nenhum ser humano aqui branco que só os indígenas frequentam, né? Então, a gente vai ter áreas do planeta Terra, no norte do planeta Terra, aquelas partes mais frias e gélidas. A gente vai ter áreas
nas florestas, como a floresta amazônica, áreas inalteradas, que nunca foram modificadas pelo ser humano, que não houve essa modificação e ainda são paisagens naturais. Isso é muito legal, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio na paisagem. O ser humano, ele precisa estar em modificação, mas ele precisa também evoluir, mas ele precisa também encontrar um meio, desculpa, pessoal, ele precisa encontrar um meio de construir essa relação com a natureza de uma forma sustentável, para que a natureza ela possa estar nos acolhendo e não a gente destruindo a natureza. Mais para frente a gente vai estudar mais sobre sustentabilidade, meio ambiente, educação ambiental, e a gente vai entender um pouco mais disso, que essa relação homem-natureza ela tem que ser uma relação de sustentabilidade, de apoio e não de degradação, né? Não de degradação ambiental. Então vamos lá, pessoal. As modificações na paisagem são muito grandes. Então, como eu falei, se vocês pegarem uma foto da rua que vocês moram há 4 anos atrás, ela já vai estar diferente. Se vocês pegarem uma foto da rua que vocês moram há 10 anos atrás, ela vai estar mais diferente ainda. Se vocês pegarem uma foto da rua que vocês moram há 100 anos atrás, ela é muito mais diferente ainda, tá certo? Então, o homem, por meio do seu trabalho, construindo essa sociedade que a gente vive, vai modificando a natureza. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Desculpa essas interferências aqui que eu tô gravando pelo celular. E qualquer dúvida a gente tira, viu? Um beijo.